boa tarde, deputado, boa tarde a todos. Meu nome é Felipe Menezes, eu sou administrador, servidor de carreira da Universidade Federal de Minas Gerais. Estou aqui representando a ATENS, do Sindicato Nacional, e falando em nome da Pública Central Sindical, que é a nossa central sindical. Bom, muito já foi apresentado aqui, eu vou só ressaltar alguns pequenos pontos, para até não falar tanto. Uma coisa que é importante, que eu não vi, eu ressalto aqui, é que essa reforma administrativa que está proposta é uma reforma que vai pegar todo mundo, os ativos e os inativos. Então, é um chamado também para que os inativos dos servidores estejam na luta com a gente, porque é uma reforma que prevê mudar os direitos dos inativos que já acham que estariam garantidos e não estão. Né? Então, é importante que os inativos estejam junto com a gente nessa luta, nessa briga, porque essa reforma é para todos. Até o deputado Rogério Corrêa salientou, né, quando a gente pega o texto, a gente olha, é uma grande misturada de coisa que está ali nessa proposta. E toca em muita gente. Isso realmente dificulta, eu acho, o andamento dessa proposta. Mas o que pode resultar e que é muito problemático é o fatiamento dessa proposta em propostas menores. E algumas dessas coisas, até alguns colegas já ressaltaram, a Cristina comentou isso, algumas dessas iniciativas que estão ali propostas, o MGI já está implementando de alguma forma, principalmente nessa lógica, né, até neoliberal, de não nos escutar, e quando você vai para o mês de negociação com o governo, você combina uma coisa, e na hora que aparece o instrumento é outra coisa. A gente não consegue nem planejar a implementação das alterações. Ano passado, aconteceu isso já para a gente. Quando o governo empurrou a medida provisória, que alterou várias carreiras, as carreiras nossas, dos técnicos das universidades, as carreiras dos professores, todo mundo do serviço público federal. Quando apareceu o texto que toca a gente, os técnicos das universidades, foi uma grande surpresa para a gente. Estava muita coisa diferente do que havia sido combinado com o governo na mesa de negociação. Novamente, essa semana, com o PL 6170, aconteceu a mesma coisa. Você combina com o governo uma coisa, o MEC, no nosso caso, conversando com o governo, quando chega lá, a Casa Civil e o MGI altera. E outra coisa, eu vou fazer uma crítica aqui ao nosso companheiro Lula, o Lula 3. O MGI foi fornido com um pessoal que parece que ele conhece serviço público. É muito impressionante para mim que em outros momentos, em outros governos do PT, a gente tinha uma interlocução muito grande, boa, com a Secretaria de Recursos Humanos, que cuidava dos assuntos dos servidores, tinha nossas brigas, tinha nossas dificuldades, mas o que se conversava na mesa era o que aparecia no documento depois. Hoje, você conversa as coisas com o MGI, quando chega lá está totalmente diferente, que é o caso da proposta do RSC que apareceu no SPE. Mas, assim, voltando à reforma administrativa, eu queria ressaltar um outro ponto, é essa lógica, né? Uma lógica de trazer inovação da iniciativa privada. Assim, inovação da iniciativa privada. Qual inovação que nós vamos introduzir no serviço público? Aquelas inovações que o Odebrecht criou, aquelas, por exemplo, as americanas, que deu esse golpe, quebrou aí, quase quebrou, e depois a viúva que teve que cobrir o custo, o Estado que teve que segurar. Eu quero entender qual é a inovação que esse pessoal está pensando. Uma inovação que vai trazer precarização para o serviço público, uma má qualidade no trabalho dos servidores, arroz salarial, uma lógica agressiva. Quais são as inovações que a iniciativa privada tem a oferecer para a gente? Pelo contrário, o serviço público. O serviço público tem muito a ensinar para a iniciativa privada. 40 horas de trabalho semanal, não tem escala 5 por 1, 6 por 1, nós temos 5 por 2, ou escalas reduzidas. Há serviços que já têm uma flexibilização maior, como a gente está introduzindo o PGD, 30 horas. Então, assim, quem tem para ensinar é o serviço público. E grandes escolas, como a Fundação João Pinheiro aqui do Estado, que formam profissionais de alta qualidade, em níveis até de mestrado, que estudam o serviço público, eles podem sim trazer soluções para o serviço público. Então, eu acho que essa reflexão eu concordo que a gente tem que pensar muito
no que essa proposta traz e que inflige à sociedade, não só inflige a nós como servidor. Mas eu quero lembrar o seguinte: quem é o Estado? Quem são as mãos do Estado? Somos nós, os servidores. Estado não existe, gente. Não existe Estado. Não é um ente. O Estado é uma organização e que ela utiliza essa organização, coloca o seu dinheiro e coloca gente para poder fazer as ações dela. Se não tem servidor, não tem Estado. Então, realmente, quando o servidor é atacado, quando o servidor tem seus benefícios vilipendiados, quando o servidor tem a sua qualidade do trabalho vilipendiada, destruída por reformas de cunho neoliberais, de a ideia de destruir o serviço público, de substituir o serviço público por um camarada que vai ter uma escola privada, e como o Zé propôs ano passado, não, a pessoa vai ter um voucher. Aí ele estuda onde que ele quiser com esse voucher. Tá. Na escola privada, né? Com voucher, né? Então o que é isso? Repassar o dinheiro público para a iniciativa privada. Isso é um repasse. Quando você cria essa estrutura de desmontar o Estado, você está passando o nosso dinheiro público para a iniciativa privada. E quem vai ganhar? Quem vai lucrar nesse intermediário aí? Quem vai lucrar? Quem tem condição aqui de comprar a Copasa? Eu tenho. De comprar a Copasa. Alguém vai comprar a Copasa, né? E depois nós vamos estar tomando esgoto, igual está acontecendo lá em São Paulo, com a Sabesp que foi privatizada. Porque a lógica é a lógica do lucro. Então, não tem essa lógica da qualidade, de, caiu a luz, caiu a árvore, a CEMIG corre lá e arruma. Não é isso que acontece lá em São Paulo com a Enel. Então, assim, esses exemplos da iniciativa privada, né, de trocar o cidadão por cliente, né, que você rebaixa e tira direitos dessa pessoa. Quando você torna ela cliente e não cidadão, o cidadão é uma figura cheia. Cidadão é aquele que está na ágora e vota. É aquele que tem espaço para falar. Cliente não. Cliente, eu vou lá, o cliente só existe se tiver fazendo sentido para a empresa, se der lucro para a empresa. É uma relação de consumo totalmente diferente do que é cidadão. Então, essa PEC traz isso. Então, quando a gente reduz o cidadão a cliente, eu acho que a gente realmente rebaixa ele e destitui ele de direitos, que é como o cidadão ele é cheio. E esses ataques, então, que eu acho que é uma preocupação para mim maior, de essas limitações aí, como a gente viu pela nossa DSP, tirando os direitos dos cidadãos e dos trabalhadores. Então, acho que a vigilância deve ser mantida, a gente tem que ficar atento e sempre vigilante. Muito obrigado pelo espaço.